Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades do tema Arranjo Simples e Combinação Simples da Análise Combinatória. Os objetivos são efetuar cálculos envolvendo os agrupamentos de permutação, arranjo e combinação, resolver problemas utilizando noções de arranjo simples, permutação e combinação simples. A número 1. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Pessoal, lembra, você vai olhar para as possibilidades, os grupinhos, e perguntar se a ordem é importante. Se ela for importante, você diz aham, então é arranjo. Aí você pode usar os traços se quiser. Se você olhar para os grupinhos e perceber que a ordem não é importante, a ordem é importante? Não. Então é combinação. Aí você utiliza o raciocínio da combinação, ok? Então vamos raciocinar aqui os grupinhos. Se eu pegar os algarismos 1, 2, 3 e 4, é um grupo de 4 algarismos distintos? Sim, é. Se eu utilizar num outro grupinho que é possível, né? O 4, o 3, o 2 e os mesmos. Aí eu pergunto para você, é a mesma coisa se a gente comparar esse grupo com esse? A ordem aqui está modificando, ela é importante? Ela modifica? A ordem é importante? Aham, né? Claro que é importante. 4.321 é diferente de 1.234. Embora sejam os mesmos algarismos, a ordem é importante sim, modificou tudo aqui, né? Então, se a ordem é importante, você vai dizer aham, então é arranjo. Você pode usar os tracinhos se quiser ou utilizar aquele macete. Eu tenho um arranjo aqui, ó, de 6 elementos, né? Total, é o N, né? Nosso N. E vou formar grupinhos, que é o nosso P, de 4 elementos, que no caso 4 algarismos, né? Então é um arranjo 6, 4. Qual é a dica? Desce o 6 4 vezes, então vai ficar 6 vezes 5, tá? Pega sempre aqui, ó, o número maior, repete ele, né? De acordo com a quantidade aqui, ó. Se é 4, eu vou descer 4 vezes, eliminando uma unidade. Vezes 4, vezes 3. Eu desci 4 vezes e faz o produto. É a mesma coisa dos tracinhos, tá? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Se você fosse usar os tracinhos, como eu tenho aqui, ó, um algarismo aqui, e um aqui, e um aqui, e um aqui, são quantos tracinhos? São 4. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Então tem 6 possibilidades aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algum desses fica, aqui você coloca a quantidade. Eu tenho 6 possibilidades. Um deles aqui, ó, vai ficar no início, né? Um deles sendo utilizado, eu tenho agora 5 possibilidades. Alguém ficando aqui, eu tenho 4 e aqui eu tenho 3. Se eu multiplicar, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Vezes 3, 360 números de 4 algarismos distintos. Ok? Número 2. 2 pessoas entram no ônibus que tem 7 lugares vagos. Eu tenho 2 pessoas entraram num ônibus com 7 lugares vagos. De quantas maneiras diferentes as 2 pessoas podem ocupar esses lugares? Pessoal, olha só, esse caso aqui, ó, ele já é aquela situação que você tem um arranjo. E assim, se eu analisar o seguinte aqui no ônibus, para você ter uma noção aqui, tem a janela do ônibus, aqui está a janela do ônibus, aqui tem um assento, aqui tem outro. Se o André fica aqui, o Bruno fica aqui, é a mesma coisa, o Bruno ficando aqui e o André aqui, é o mesmo grupinho, né? Um exemplo. Claro que não, né? Quem está na janela aqui é diferente, é uma outra abordagem, é diferente do Bruno aqui na janela. Então, eu tenho situações diferentes, um arranjo 7, 2. Esse arranjo 7, 2, eu posso pensar nos tracinhos também. Que jeito que eu pensaria? Aqui é uma pessoa, né? Já que são 2 pessoas, aqui é a outra pessoa. E aqui eu tenho 7 lugares, né? São 7 posições lá, 7 assentos, ó, 4, 5, 6, 7. E essa primeira pessoa que chegou aqui na frente, ela vai sentar. Ela ocupando um lugar, sobra quantas? Aqui ela tem 7 possibilidades de escolha. Ela chegou primeiro, ela tem 7 possibilidades. É uma pessoa aqui e uma outra aqui, não é isso? Ela escolheu, ela chegou primeiro, ela escolheu um lugar. Resta quantos assentos para a segunda pessoa? 6. Então, 7 vezes 6, 42 maneiras delas se sentarem nesses 7 lugares vagos. Ok? Aqui ó, arranjo 7, 2, desce o 7 duas vezes. 7 vezes 6, 42. Tudo bem? Se você quiser usar a fórmula, tudo bem, fique à vontade, você pode usar aquela fórmula. Número 3. Quantos grupos diferentes de 4 lâmpadas podem ficar acesos num galpão que tem 10 lâmpadas? Então, nós temos um galpão, certo? Que tal o galpão? Imagine aí. A minha preocupação, pessoal, é vocês entenderem, que é o galpão, entenderem o que será utilizado, é arranjo ou combinação, tá? Foquem nisso daí. Então, eu tenho aqui, ó, deixa eu desenhar essas lâmpadas.
lâmpadas. Aqui a lâmpada A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Tá. Então, se você vem, vamos lá, vamos ver se é arranjo ou se é combinação. Quantos grupos diferentes de 4 lâmpadas podem ficar acesos num galpão que tem 10 lâmpadas? Exemplo, vamos supor que você quer ligar essa aqui, 4, né? Tá. Ah, não, eu vou ligar as duas primeiras, as duas últimas. É outra forma diferente. Então, de quantas maneiras você pode combinar essas 4 lâmpadas acesas aí, num galpão que tem 10? Imagina se você ligou essa, as 4 primeiras. A lâmpada A B, a C e a D. Aí você apaga e fala, não quero lâmpada A, B, C, D. Eu vou ligar a lâmpada D, vem aqui, liga essa, vou ligar a C, a B e a A. Mudou as lâmpadas, pessoal? Imagina aí, a lâmpada A, eu chamei de A, B, C e D. Esse é um grupinho. Aí você olha, apaga tudo e fala, não, eu vou ligar a lâmpada C, a lâmpada D, a lâmpada A e a lâmpada B. Olha aí para elas aqui, não são as mesmas? Então o grupo ABCD não é a mesma coisa que CDAB? Não vão ficar acesas do mesmo jeito? Serão as mesmas, né? Então você pergunta, a ordem é importante? Não. Então é combinação. Por que a ordem não é importante? Tanto faz ligar ABCD ou ligar ao contrário, DCBA. Agora é claro, se você apagar uma dessa e ligar uma outra dessa aqui, chamar de E, de F, G, aí é outro grupinho de lâmpada. Nós estamos falando nessa situação. Liguei ABCD. Não, apaguei e vou ligar DCBA, ao contrário. São as mesmas lâmpadas, então isso daqui é combinação, tá? A ordem ABCD é a mesma que CDAB ou BACD, tanto faz, é a mesma coisa. Então, a ordem não é importante. Para a matemática, ela entende como sendo o mesmo grupo. Combinação, 10, são 10 lâmpadas e eu vou ligar grupinhos de 4 lâmpadas. Então, qual é a dica aqui, pessoal? Para a gente não ter que ficar decorando aquela fórmula, desce o 10 4 vezes, igual no arranjo, tá? Então, eu vou descer aqui, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. A única diferença é que você tem que pegar esse 4 e fazer o fatorial dele. Então, não vou multiplicar isso aqui ainda. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Aí eu pego 4 fatorial e faço aqui, ó. 10 dividido por 2 dá 5. Vou colocar aqui. 9 dividido por 3, que dá 3. 8 dividido por 4, que dá 2. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 7, 7 vezes 3 é 21. Então, dá 210, né? 30 vezes 7, 210 dividido por 1, 210 grupos diferentes. Ou seja, você ligando as duas primeiras, uma do meio, a última, ou as duas últimas, uma do meio, a segunda lâmpada, enfim. São 210 maneiras de ligar 4 lâmpadas nesse grupo de 10 lâmpadas nesse galpão, ok? Vamos para a próxima. 4 times de futebol disputam um torneio em que são atribuídos prêmios ao campeão e ao vice-campeão. De quantos modos os prêmios podem ser atribuídos? Pessoal, ainda tem dúvida aqui ainda que é arranjo? Não, né? É claro que a ordem aqui é importante. É muito melhor ser campeão do que ficar em quarto, por exemplo, né? Muito melhor ser campeão, tá bom? Então, se são 4 times, eu tenho um arranjo, são 4 times, arranjo 4, e eu quero saber as combinações da premiação para campeão e vice. Então, são 2 posições aqui, ó. Então, você pode também utilizar o tracinho, né? Você tem campeão e vice-campeão, campeão e vice-campeão, né? Então, são 4 possibilidades aqui, o time A, o time B, o time C e o time D. Um desses aqui vai ser o campeão. Então, nós temos 4 possibilidades para ser o campeão. Claro, todos têm chance. Um deles será o campeão. Se um deles for campeão, vamos supor que seja esse time B, sobra quantas possibilidades para ficar em segundo? 3. Então, eu tenho 4 vezes 3, que dá 12 formas, então, 12 modos desses prêmios serem distribuídos. Ok? Então, aqui, ó, o Vasco da Gama campeão, né? Tem os outros 3 aí disputando o segundo lugar. Vamos lá. Então, arranjo 4, 2, desce o 4 2 vezes. Olha aí, repete o 4, desce ele uma vez aqui, desce, né? Nós já entendemos essa linguagem, que é tirar uma unidade. 4 vezes 3, 12 maneiras. Número 5. Num grupo de 10 pessoas, temos somente 2 homens. O número de comissões de 5 pessoas que podemos formar com um homem e 4 mulheres é? Bom, gente, olha só. Nós temos aqui 10 pessoas e 2 são homens. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou chamar aqui de H e H. Dessas 10, se 2 são homens, as outras são mulheres, ó. 3,
Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas aqui. E eu quero formar comissões, grupos de 5 pessoas. Eu quero formar vários grupinhos aqui, ó. Vários grupinhos, né? Quantos são possíveis? Sendo que, qual é a condição? Sendo que esses grupinhos têm que ter um homem e 4 mulheres. Então, se eu falar assim, vem aqui fulano, vem você, nesse grupinho aqui, tá aqui esse homem. Eu tenho 8 possibilidades aqui, ó, de mulheres, né? Para formar o grupo de 5 pessoas. Então eu tenho combinações aqui de 4 mulheres aqui, ó. 4 são mulheres e 1 é homem aqui, ó. Então se eu falar aqui, esse cara vem pra cá, outras 4 mulheres aqui. Então eu farei grupinhos de 4 mulheres. Beleza, pessoal? E se a gente falar assim, para esse cara aqui, não, volta você e vem o outro aqui, ó. Aí nós temos grupos diferentes, né? Porque agora é o outro homem. Então é só a gente dobrar depois de fazer esse cálculo aqui, combinando 4 mulheres, sabendo que a outra vaga é preenchida por um homem. E eu tenho 2 possibilidades aí de homens, né? Então, se você tem dúvida se arranja ou combinação, é só fazer a pergunta. Vamos supor que você tem aqui, vamos chamar aqui de homem 1, né? E homem 2. Você chamou aqui o homem 1. Aí chamou a Ana, a Bruna, a Daniela e a Eduarda. Pronto, Ana, Bruna, Daniela e Eduarda. Se você, tem esse grupo. Se você falar assim, não quero esse homem aí, a Ana, Bruna, Daniela e Eduarda não. Vem a Daniela, a Ana, a Eduarda, a Bruna e esse homem 1. Olha aí se mudou esse grupo. Não é o mesmo grupo? Então, pessoal, mudou aqui a ordem, não altera. A ordem não é importante. Para a matemática é o mesmo grupo de pessoas. Então a ordem não é importante. É isso que você analisa. Quando fala em dinheiro, se você pega lá, vou usar esse espaço aqui, ó, 129. Pronto, é seu. Aí alguém fala, não, vamos mudar esses algarismos, aí eu te dou isso em dinheiro, vamos colocar 921 para você em dinheiro agora. Opa, não é a mesma coisa? Só porque a ordem aqui, ó, é muito importante. 129 é totalmente diferente de 921, né? 921 reais é bem melhor do que 129. Então a ordem, os mesmos elementos, a ordem é importante. Nesse caso aqui não. A ordem aqui não modificou nada, é o mesmo grupo, são as mesmas pessoas, inclusive o mesmo homem aqui, né? Então nós faremos um cálculo de uma combinação 8, que são 8 mulheres, e quero formar grupinho de 4 mulheres. Por quê? Porque a outra vaga eu não vou me importar com ela, é um homem que está nela. Eu tenho 2 possibilidades, eu tenho que achar esse cálculo, que são as combinações das 4 mulheres, tá? São 4 mulheres aqui, ó, ok? E aí, sabendo todos os grupinhos de 4 mulheres, dentre essas 8, e com esse homem inserido, eu vou dobrar, multiplicar vezes 2, porque se eu tirar de todos esses grupos aí, o homem 1 e colocar o homem 2, eu tenho o dobro de possibilidades de grupos. Então, combinação 8, 4, desce o 8 4 vezes e pega esse 4 aqui fatorial. Então, vai ficar combinação 8, 4, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, desci o 8 4 vezes, e o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pessoal, olha aqui, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, corta aqui esse 6. Ó. Aí eu tenho 8 vezes aqui, né? 8 dividido por 4 que dá 2. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5 dá 70. Então, são 70 comissões, onde eu tenho comissões de 4 mulheres e um homem. Só que eu tenho que lembrar que todas essas comissões possíveis de 4 mulheres e um homem, se eu posso tirar esse cara aí e colocar o outro, né? Esse outro sujeito aqui, ó. Então eu tenho que pegar 70 vezes 2, tá? Que são 2 homens, são 2 possibilidades de homens aí. 2 vezes nada, 2 vezes 7, 14, que é a opção C. Número 6. Há 12 inscritos em um campeonato de boxe. O número total de lutas que podem ser realizadas entre esses inscritos entre os inscritos. Então se eu chamar aqui o João e o Pedro para lutar, pronto, essa luta. Aí eu falo, não, João e Pedro não, vem o Pedro e o João. E aí, pessoal, mudou a luta? Não é a mesma luta? A ordem aqui modificou o grupinho, igual a situação lá dos números, por exemplo? Ou quando uma posição é importante, né, lá dos times de futebol, né, campeão é muito melhor que vice. A ordem aqui, ela modifica? A ordem é importante? Não, né? Então é combinação. Então eu tenho uma combinação, luta de boxe, são 2 lutando, combinação 12 e 2. Então eu vou descer esse 12 2 vezes, vai ficar 12 vezes 11 e o 2 fatorial aqui, ó. Então, eu não vou multiplicar aqui ainda, vou deixar. E esse 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Então, a gente corta aqui agora. Ó. 12 dividido por 2, que dá 6. 6 vezes 11 são 66 lutas possíveis, tá? 66 é o número total de lutas possíveis entre 12 lutadores, 12 inscritos.
O desafio. O número de segmentos de reta, que podem ser traçados, tendo como extremidades, as pontas lá, né, 2 dos vértices de um polígono de 7 lados polígono de 7 lados. Então, o polígono é uma região do plano fechado por segmentos de retas consecutivos e não colineares. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai dar 6 aqui, né? Eu vou, pronto, modifiquei aqui para dar os 7 lados, ó. Vou escurecer bem aqui os vértices para a gente entender isso aqui direitinho. Olha aqui, ó. Começando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 vértices, são 7 lados, né? Um polígono de 7 lados, ok? Olha aí, 7 lados, se são 7 vértices, são 7 lados. Quero calcular a quantidade possível de segmentos assim, ó, ligando, unindo 2 vértices. É isso que a gente vai contar, isso aqui, ó. Epa, olha aí, isso aqui não saiu legal não. Isso aqui também. Enfim, contar isso aqui, o número de diagonais e também, claro, tem que contar aqui os lados, tá? Você pode usar a fórmula do número de diagonal, que a gente estuda em geometria plana, ou você pode utilizar a combinação. Aqui a combinação o quê? Para eu ter um segmento aqui de reta unindo 2 desses vértices, eu tenho uma combinação 7, que são 7 vértices, e eu preciso de 2, né? Unir 2 vértices desses para formar uma reta dessa. Então, combinação 7 e 2. Você pode aqui, se eu chamar aqui de A e aqui de B, vértice A e aqui vértice B. De A para B é a mesma coisa que B para A, a mesma coisa. Então, é a combinação. Tanto faz de A para B, B para A, é a mesma. Não muda. Se eu ligar A até B, é a mesma coisa que B até A. É o mesmo segmento de reta. Por isso que é uma combinação. Então, a ordem aqui não é importante. É a mesma coisa para a matemática. Ela ignora uma dessa daqui, né? Então, combinação 7 e 2, desce o 7 duas vezes e joga esse 2 fatorial aqui, ó. Então, combinação 7 e 2... vai ficar 7 vezes 6 aqui, eu posso fazer, dá 42, o 2 fatorial é 2. 42 dividido por 2 dá 21. Pela fórmula da combinação, você já acha o total. Você tem 21 segmentos de reta possíveis, inclusive aqui contando os lados desse polígono de 7 lados, ok? Então, é a letra B. Usando a formulinha lá da diagonal, seria assim, ó, D igual a N vezes N menos 3 dividido por 2, tá? Essa fórmula veio do hexágono, então aqui seria, o N aqui nosso é 7, 7 menos 3 dividido por 2, então a diagonal seria 7 vezes 7 menos 3 dá 4 sobre 2. 4 dividido por 2, olha aqui, fica 2. 2 vezes 7 que dá 14. Tá, aí você fala, ué, mas deu 14. Sim, deu 14 utilizando a formulinha lá do fundamental, né? D igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. O problema é que ele pergunta o número de segmentos de reta, ele não está perguntando o número de diagonais. Por essa fórmula, você acha o número de diagonais, que é ligar 2 vértices desse aqui, ó. Você consegue, então, 14. E tem que juntar aqui com os 7 lados, né? Somar 7 mais 14 dá 21 segmentos de retas utilizando esses 7 vértices desse polígono de 7 lados. Valeu? Então é a letra B mesmo. Valeu, pessoal. Até a próxima, então.